Há milhares de anos, nas margens do poderoso rio Nilo, floresceu uma civilização que moldaria o curso da história humana. O Egito Antigo não era apenas um reino de faraós e pirâmides. Era um lugar onde o divino e o humano se entrelaçavam em uma dança eterna. Sob o céu dourado do deserto, os egípcios construíram não apenas monumentos de pedra, mas também sistemas de crenças tão complexos quanto as estrelas que observavam à noite. Hoje, embarcaremos em uma jornada para explorar como as religiões no Egito Antigo influenciaram sua cultura, política e até mesmo seu entendimento sobre a vida após a morte. Este é um convite para mergulhar nas profundezas espirituais de uma das civilizações mais fascinantes da história. Antes de continuarmos nossa jornada pelas areias sagradas do Egito Antigo, queremos fazer um convite especial para você. Se este mergulho nas religiões e mitologias egípcias está te fascinando tanto quanto a nós, não se esqueça de se inscrever no canal. Aqui, trazemos histórias incríveis como essa toda semana, explorando o passado, o presente e o futuro da humanidade. E claro, dê um like neste vídeo para nos ajudar a continuar produzindo conteúdos que despertam curiosidade e conhecimento. Cada divindade tinha um papel específico no grande teatro cósmico, e seus mitos eram contados e recontados através de gerações, moldando a visão de mundo dos egípcios. Entre eles, Ra, o deus Sol, era talvez o mais reverenciado, pois seu ciclo diário pelo céu simbolizava a própria essência da vida e da renovação. Para os egípcios, o Sol não era apenas uma estrela distante, era o coração pulsante do universo. E Ra era seu condutor incansável. Mas Ra não estava sozinho em sua jornada celestial. Ele era acompanhado por uma vasta galeria de divindades, cada uma com suas próprias características e domínios. Horus, o falcão celestial, representava a realeza e a proteção, enquanto Ísis, a mãe amorosa, era invocada como símbolo de lealdade e magia. Os egípcios viam seus deuses não como figuras abstratas, mas como seres vivos que interagiam com o mundo mortal. Eles podiam se manifestar em animais sagrados, estátuas, ou até mesmo em sonhos, trazendo mensagens ou bênçãos para aqueles que os honravam. Essa proximidade entre o humano e o divino tornava a religião egípcia profundamente pessoal e envolvente. Um dos mitos mais fascinantes é o de Osíris, o deus da morte e da ressurreição, cuja história ecoa temas universais de traição, redenção e renascimento. Conta-se que Osíris foi assassinado por seu irmão Sete, o deus do caos, mas foi trazido de volta à vida por Ísis, sua esposa devotada. Este mito não apenas explicava o ciclo agrícola do Egito, onde as cheias do Nilo fertilizavam a terra após o período de seca, mas também oferecia esperança aos mortais sobre a possibilidade de vida após a morte. Para os egípcios, a morte não era o fim, mas uma transição para outra fase da existência guiada pelos deuses. Os templos desempenhavam um papel central na relação entre os egípcios e seus deuses. Cada cidade tinha seu próprio panteão local, e os sacerdotes eram responsáveis por realizar rituais diários para manter os deuses satisfeitos. Esses rituais incluíam oferendas de alimentos, incenso e orações, além de cerimônias elaboradas durante festivais religiosos. O faraó, considerado o filho de Ra, desempenhava um papel crucial nesses rituais, servindo como intermediário entre o mundo mortal e o divino. Sua autoridade não era apenas política, era também espiritual, pois ele garantia que Ma'at, a ordem divina, fosse mantida. No entanto, nem todos os deuses eram benevolentes. Sete, o deus do caos, representava as forças imprevisíveis e destrutivas da natureza. Embora temido, ele também era respeitado, pois seu papel no equilíbrio cósmico era essencial. A dualidade entre ordem e caos, harmonia e conflito, estava profundamente enraizada na cosmologia egípcia. Bastet, a deusa gato, era adorada como protetora das casas e guardiã contra doenças. Taweret, a deusa hipopótamo, era invocada pelas mulheres grávidas para garantir partos seguros. Esses deuses menores demonstravam como a religião egípcia era adaptável e inclusiva, incorporando elementos de diferentes culturas e regiões ao longo dos séculos. Era uma fé que evoluía,
mas que nunca perdia de vista sua essência fundamental. A conexão entre os deuses e os egípcios ia além do ritual e do mito. Ela permeava a arte, a arquitetura e até mesmo a linguagem cotidiana. Os hieróglifos, por exemplo, eram mais do que um sistema de escrita. Eram uma forma de comunicação com o divino. Cada símbolo carregava significados místicos, e as inscrições nos templos e túmulos eram consideradas palavras que os deuses podiam ouvir. Essa integração entre o sagrado e o profano transformava o Egito em um lugar onde o divino estava sempre presente, seja nas margens do Nilo ou nas paredes de uma humilde casa. Se os deuses eram os pilares do mundo espiritual dos egípcios, a vida após a morte era o destino supremo que todos buscavam alcançar. Para eles, a morte não era um fim, mas uma transição delicada e cheia de desafios. O conceito de imortalidade estava profundamente enraizado na cultura egípcia, moldado por mitos como o de Osíris e pelas práticas funerárias que tornaram famosas suas tumbas opulentas. Mas essa jornada para o além não era garantida. Ela exigia preparação meticulosa tanto no plano físico quanto no espiritual. Era uma travessia repleta de provações, onde a alma precisava provar seu valor para merecer a eternidade. No centro dessa crença estava o Livro dos Mortos, uma coleção de encantamentos, preces e instruções destinadas a guiar a alma pelo perigoso caminho rumo ao julgamento divino. Este livro não era um único volume, mas sim um conjunto de textos personalizados que variavam conforme a posição social e as necessidades do falecido. Ele continha fórmulas mágicas para proteger contra demônios, abrir portas celestiais e até mesmo permitir que a alma falasse com os deuses. Cada palavra escrita nessas páginas tinha um propósito claro: assegurar que o espírito pudesse enfrentar os perigos do Duat, o reino subterrâneo governado por Osíris. A primeira grande prova da alma ocorria na Sala da Verdade, onde o coração do falecido era pesado em uma balança contra a pena de Ma'at, símbolo da verdade e da justiça. Este momento era crucial, pois determinava o destino eterno da pessoa. Se o coração fosse mais leve ou igual à pena, significava que o indivíduo havia vivido uma vida virtuosa e poderia prosseguir para o campo de juncos, o paraíso egípcio. No entanto, se o coração fosse mais pesado, indicando pecados e atos impuros, ele seria devorado por Amit, uma criatura híbrida terrível condenando a alma ao esquecimento. Esse ritual refletia a importância da moralidade na sociedade egípcia, onde cada ação era vista como tendo consequências cósmicas. Para garantir sucesso nessa jornada, os egípcios investiam enormes recursos na preparação dos corpos e das almas. A mumificação era uma prática sagrada, realizada por sacerdotes especializados que seguiam rituais rigorosos para preservar o corpo físico. Eles acreditavam que o Ka, uma das várias partes da alma, permanecia ligado ao corpo após a morte e precisava de um lar para sobreviver. Por isso, os corpos eram cuidadosamente embalsamados, envoltos em linho e colocados em sarcófagos ricamente decorados. As pirâmides, por exemplo, eram muito mais do que monumentos arquitetônicos impressionantes. Elas eram dispositivos cósmicos que conectavam o céu e a terra, permitindo que o faraó ascensionasse ao reino dos deuses após a morte. Dentro dessas estruturas, encontramos câmaras secretas, hieróglifos místicos e oferendas cuidadosamente dispostas, tudo calculado para facilitar a passagem da alma. Esses monumentos não apenas celebravam a vida do falecido, mas também demonstravam a fé inabalável dos egípcios na vida após a morte. Mas nem todas as jornadas ao além terminavam em glória. Para muitos, o medo do fracasso era uma constante sombra sobre a existência. Histórias populares falavam de almas perdidas que vagavam sem descanso, incapazes de encontrar o caminho para o campo de juncos. Esses relatos alimentavam a imaginação coletiva e reforçavam a importância de viver uma vida reta e honrosa. Até mesmo os mais humildes tentavam garantir sua passagem ao além, recorrendo a versões simplificadas do Livro dos Mortos ou gravando orações em amuletos que seriam enterrados com eles. Para os egípcios, a busca pela imortalidade era universal, independentemente da classe social.
Essa obsessão com o além também influenciou profundamente a arte e a literatura egípcias. Muitas das inscrições encontradas em túmulos e templos são cartas dirigidas aos deuses, pedidos de misericórdia ou declarações de virtude. Ao refletirmos sobre essa visão do além, percebemos que os egípcios não viam a morte como algo a ser temido, mas como uma continuação natural da vida. Sua dedicação às práticas funerárias e à preservação da alma revela uma profunda convicção de que a existência humana transcende o tempo e o espaço. Para eles, o verdadeiro legado de uma pessoa não estava apenas em seus feitos terrenos, mas em sua capacidade de navegar pelas complexidades do mundo espiritual. Se os deuses eram o coração pulsante da espiritualidade egípcia e a vida após a morte era o destino supremo, os rituais diários eram o sangue que mantinha essa conexão viva. Para os egípcios, o sagrado não estava confinado aos templos ou às tumbas. Ele permeava cada aspecto da vida cotidiana, desde o nascer do sol até o momento em que as estrelas pontilhavam o céu noturno. Esses rituais, que variavam desde práticas simples, realizadas em casa, até cerimônias elaboradas nos grandes templos, eram a essência da interação entre o humano e o divino. Eles transformavam o ordinário em extraordinário, tornando cada dia uma oportunidade para honrar os deuses e garantir sua benevolência. O amanhecer era um momento especialmente sagrado no Egito Antigo. Acreditava-se que, com o nascer do sol, Ra começava sua jornada diária pelo céu, trazendo luz e vida ao mundo. Em muitos lares, as famílias iniciavam o dia acendendo incenso ou oferecendo pequenas libações de água ou alimentos aos deuses domésticos. Essas oferendas simbólicas eram acompanhadas por preces silenciosas ou murmúrios de gratidão, pedindo proteção e prosperidade para o dia que começava. Embora esses rituais fossem modestos em comparação com os espetáculos realizados nos templos, eles refletiam a mesma reverência e devoção que caracterizavam a religião egípcia como um todo. Cada manhã, antes do amanhecer, os sacerdotes realizavam o rito de abertura da boca, uma cerimônia que simbolizava o despertar da estátua do deus principal do templo. Usando ferramentas sagradas, eles tocavam delicadamente a boca da estátua, permitindo que o deus respirasse e se manifestasse no mundo mortal. Este ritual era seguido por oferendas elaboradas, incluindo pães frescos, carne assada, frutas, vinho e flores, tudo disposto em altares ricamente decorados. Para os egípcios, essas oferendas não eram meramente simbólicas. Elas alimentavam literalmente os deuses, garantindo que permanecessem fortes e favoráveis. Os rituais também desempenhavam um papel crucial nas transições da vida humana, marcando momentos de mudança e crescimento. O nascimento, por exemplo, era cercado por práticas destinadas a proteger a mãe e a criança das forças malignas. Amuletos de Taweret eram usados para afastar o perigo, enquanto orações eram feitas a Bes, o deus protetor das crianças. Da mesma forma, casamentos eram selados com rituais que invocavam a bênção dos deuses sobre o novo lar. Até mesmo atividades diárias como a agricultura eram acompanhadas por rituais específicos, como oferendas ao deus Hapi, associado às cheias do Nilo, para garantir colheitas abundantes. No entanto, nem todos os rituais eram públicos ou celebratórios. Muitos eram realizados em segredo, acessíveis apenas a sacerdotes e iniciados. Esses rituais frequentemente envolviam magia e encantamentos, destinados a resolver problemas específicos, como curar doenças, afastar inimigos ou garantir sucesso em empreendimentos. Os egípcios acreditavam que palavras e gestos carregavam poder místico e que certas fórmulas podiam influenciar o curso dos eventos. E embora os templos tenham ruído e os rituais tenham sido esquecidos, o espírito dessas práticas ainda ecoa em nossa própria busca por significado e conexão. Afinal, quem somos nós se não herdeiros dessa antiga dança entre o sagrado e o profano? Ao chegarmos ao final de nossa jornada pelas religiões do Egito Antigo, somos inevitavelmente levados a refletir sobre o impacto duradouro dessas crenças em nossa compreensão do divino, da vida e da morte. Embora os templos tenham sido engolidos pelo tempo e as vozes dos sacerdotes silenciadas há milênios,
O legado espiritual dos egípcios permanece vivo, ecoando através das eras como um farol que ilumina as profundezas da alma humana. A primeira grande contribuição da religião egípcia para a humanidade é sua visão holística do universo. Para os egípcios, tudo estava interconectado. O ciclo do Sol, as cheias do Nilo, os ritmos da agricultura e até mesmo as emoções humanas eram partes de uma única tapeçaria cósmica. Essa perspectiva integrada do mundo influenciou não apenas suas práticas religiosas, mas também sua arte, arquitetura e filosofia de vida. Hoje, enquanto enfrentamos desafios globais como mudanças climáticas e crises sociais, podemos aprender com essa abordagem que valoriza o equilíbrio e a harmonia entre todos os elementos da existência. A ordem divina de Ma'at, embora expressa em termos antigos, continua sendo uma metáfora poderosa para a busca por justiça e equilíbrio em nosso mundo contemporâneo. Embora muitos de seus deuses tenham surgido em tempos pré-dinásticos, novas divindades foram incorporadas à medida que o Egito entrou em contato com outras culturas. Esse sincretismo demonstra uma flexibilidade notável, permitindo que a fé egípcia absorvesse influências externas sem perder sua essência central. Em um mundo moderno cada vez mais globalizado, onde diferentes tradições e crenças coexistem lado a lado, essa habilidade de integrar diversidade pode nos inspirar a construir pontes em vez de muros, celebrando tanto as diferenças quanto as semelhanças. A obsessão egípcia pela vida após a morte também nos convida a refletir sobre nossa própria relação com o conceito de eternidade. Enquanto muitas culturas antigas viam a morte como um fim definitivo, os egípcios acreditavam firmemente na continuidade da alma, transformando a morte em uma passagem para outra fase da existência. Os mitos egípcios, com suas histórias de criação, conflitos e renascimento, também têm muito a nos ensinar sobre a condição humana. Personagens como Osíris, Ísis e Horus representam arquétipos universais: o herói traído, a mãe amorosa, o protetor celestial, que continuam a aparecer em narrativas ao redor do mundo. Esses mitos não apenas explicavam fenômenos naturais para os egípcios, mas também forneciam modelos para lidar com desafios emocionais e existenciais. Por fim, a religião egípcia nos lembra da importância da comunidade e da conexão. Seus rituais, festivais e práticas cotidianas eram formas de unir pessoas em torno de valores compartilhados, criando uma sensação de pertencimento e propósito. Em um mundo moderno frequentemente marcado pelo isolamento e pela fragmentação, essa ênfase na coletividade pode nos inspirar a reconstruir laços sociais e espirituais. Afinal, assim como os egípcios encontraram força em sua devoção aos deuses e uns aos outros, podemos descobrir que nossa própria jornada espiritual é enriquecida quando caminhamos juntos. Ao encerrarmos esta exploração, somos convidados a olhar para trás e ver quão longe chegamos. Assim como os egípcios buscavam compreender os mistérios do cosmos e dar sentido às suas vidas, nós também embarcamos em nossas próprias jornadas de descoberta. E embora nossas perguntas possam ser diferentes, o desejo de conexão, transcendência e entendimento é o mesmo. O Egito Antigo, com suas areias sagradas e seus deuses imortais, continua a nos lembrar de que, no final, somos todos parte de uma história maior. Uma história que começou nas margens do Nilo e que continua a fluir através de cada um de nós. E assim chegamos ao fim desta viagem pelo mundo espiritual do Egito Antigo. Esperamos que você tenha se inspirado com as histórias dos deuses, os rituais sagrados e as reflexões sobre o impacto dessas crenças em nossa vida moderna. Mas sabe o que tornaria essa jornada ainda mais especial? Se você compartilhar esse vídeo com alguém que também ama história e cultura. Além disso, não deixe de se inscrever no canal e dar um like se gostou do conteúdo. Cada like e inscrição nos ajuda a trazer mais histórias incríveis para você. Até a próxima aventura!